Eu já fui a pessoa que achava que certas coisas não eram pra mim, mas não por preguiça, é por não acreditar que um dia eu iria conseguir. E aí eu tinha uma lista mental de coisas que eu via os outros tendo, eu ia empurrando pro meu um dia, né? Um dia eu viajo, um dia eu compro, né? Um dia eu compro um equipamento decente, um dia eu faço isso direito. O problema desse um dia é que se você pegar a folhinha ali do calendário, você vai ver que não tem esse um dia, né? Vai ter vários dias, né? Mas esse um dia não tem. Aí chegou, cara, há 10 anos atrás, a vez de eu fazer meu primeiro intercâmbio. Fui pra Dublin, primeira vez sozinho fora do país, primeira vez num país que falava uma outra língua, e eu fui. Eu não tava 100% preparado, não tava tudo 100% resolvido do jeito que eu queria, mas eu fui. E aí, quando eu voltei, tinha algo que eu percebi que mudou dentro de mim. E não foi o inglês, não foi o currículo, mas foi a certeza nova que se eu conseguir fazer algo muito incrível, eu posso fazer qualquer coisa. E aí eu vou compartilhar uma vez que eu tava na casa de um amigo meu, editando vídeo no computador dele. Eu lembro que eu sentei na frente da máquina. Era um computador, era um PC gamer. E aí eu falei algo do tipo assim pra ele: cara, que máquina legal, mano. Um dia eu vou ter uma máquina dessa. Aí ele virou pra mim e falou assim: cara, sabe quando você vai ter um computador bom pra editar? No dia que você decidir comprar um. Cara, foi simples, sem drama, sem aquela motivação forçada, sem papinho de coach. Mas, cara, aquilo entrou na minha mente e, cara, eu percebi que eu estava esperando um computador aparecer. Como se um dia ele fosse cair do céu, assim, ó. Como se as condições fossem esperar o dia perfeito para se alinhar sozinhas e aí sim eu poder fazer alguma coisa. E ele me mostrou, cara, de uma frase simples que a única condição era eu. Apenas isso. Quando as pessoas falam, eu não tenho condição. Cara, a condição é você. A condição é você. Há mais ou menos uma semana, vocês viram que eu adquiri um computador novo. Isso não foi do dia pra noite, pra quem tá se perguntando. Mas dessa vez eu não fiquei esperando o momento certo acontecer. Eu pesquisei, né? Juntei, eu fui lá e comprei. E aí, quando eu peguei aquele computador a primeira vez, mano, não foi tipo uma euforia de compra, mas foi tipo uma sensação de que eu tinha cumprido uma promessa que eu fiz pra mim mesmo. E aí que mora o negócio. Cada conquista não é só uma coisa em si, é uma prova que você entrega pra sua própria mente, mano, do que você realmente é capaz de fazer. O cérebro para de tratar seus sonhos como ilusão e começa a tratar como um projeto realizado. É esse o ponto que eu queria chegar. Antes de viajar, apesar de fazer já 10 anos, eu achava que viajar assim era uma parada de outro mundo, né? Depois que eu fui, que eu comprei a passagem, virou só uma questão de quando é que isso vai acontecer. Antes desse meu computador novo, eu achava que ter um equipamento melhor era tipo uma frescura de quem chegou lá, sabe? Mas depois que eu comprei, eu entendi que um equipamento bom, ele faz parte do caminho. Não é tipo um prêmio final. Ele faz parte daquele caminho que você tá trilhando. E vocês sabem uma pessoa que viveu isso de um jeito muito mais pesado do que eu? Vocês já ouviram falar num cara chamado Tony Robbins? Cara que hoje é um dos homens mais influentes do planeta Terra. Sabe, o cara lotou estádio, aconselhou presidente, construiu um império e, cara, esse cara, ele morava numa van, ele não tinha dinheiro, né? Sem perspectiva clara. Podemos dizer que foi um cara que começou do zero. E ao invés de ele usar isso como desculpa pra parar, não, ele usou isso como combustível pra começar. Ele não esperou, tipo, as condições melhorarem pra ele começar a acreditar em si. Ele acreditou primeiro e as condições vieram depois. E se vocês pararem pra analisar, a maioria das coisas que a gente conquista na vida é mais ou menos assim. A gente vai lá, conquista, faz, e depois que tá no processo caminhando ali, acontecendo, a gente começa a acreditar mais. A gente começa a olhar e falar, caraca, mano, isso aqui é possível. E eu citei o Tony Robbins, mas assim, isso não é um papo de coach, tá? Eu não tô falando que você precisa acreditar em você com uma música de fundo motivacional. Eu tô falando de algo concreto, saca? Algo concreto. Quando você conquista uma coisa que parecia ser grande, parece que o mapa, ele dá uma mudada. A questão não é esperar se sentir pronto,
é ir sem sentir pronto mesmo. Sabe o tá com medo, vai com medo mesmo? É meio que isso. E aí depois que você chega lá, você olha pra trás, observa toda a sua caminhada e pensa, putz, cara, olha, eu consegui, eu cheguei, deu bom. Agora imagina você aplicando tudo isso de verdade na sua vida, nas suas metas. Imagina conquistar o que você quer muito mais rápido do que você planejou. Porque às vezes a gente faz o plano, coloca no papel, define o prazo, mas o plano de Deus é outro. E esse plano, ele chega antes e chega muito maior. Você prepara para dar um passo e abre uma porta que te leva a 3 andares acima. Você planeja chegar num lugar em 2 anos e chega em 8 meses. Quem diria que eu iria conseguir um computador novo tão rápido assim, não é verdade? Mas não porque você foi ingênuo no plano, mas porque quando você começa a se mover, o universo conspira junto. Então, nunca subestime o que pode acontecer quando você para de esperar e começa a conquistar. Mesmo as pequenas coisas, né? Porque cada conquista muda que você acredita ser possível. E quando a crença muda, o tempo que você acha que ia precisar deixa de fazer sentido, entendeu? Cara, se esse vídeo serviu pra você, eu espero por gentileza que você comente, compartilhe a sua história aqui com a gente, deixa um like, bora fazer acontecer as coisas. Tamo junto e é só o começo.